e vou falar sobre a oração da serenidade. Eu, assim, adoro essa oração. Fui eu até que propus a casa fazer esse estudo, porque uma época tinha até ela presa na minha geladeira. Aí depois eu tirei da geladeira, não porque eu já soubesse colocar em prática ela, assim, não, é porque vai ficando invisível depois de uma coisa muito tempo, né? Mas, assim, eu já tinha decorado a oração, mas entre você partir do conhecimento para um comportamento, nossa, isso, assim, é difícil. E então eu comecei, ao longo do tempo, assim, nas minhas preces diárias, trabalhando essa oração. E eu propus, então, esse estudo, e já tem algum tempo. E aí, de repente, eu vi esse estudo, ficou em setembro. Aí eu falei, gente, o melhor mês para se fazer esse estudo, Setembro Amarelo, e essa oração trabalha a busca da nossa paz interior, lidar com a dor, né? Que é tão importante nesse momento. Então, assim, vamos lá. Não está andando. Por algum motivo, não está andando. Eu vou interromper o compartilhamento e compartilhar de novo para ver se... Lourdes, clica nele. Em cima dele? Porque até eu tentei botar uma outra... foi. Em cima foi. Eu estava tentando com o mouse, é verdade. Com o mouse não, com o teclado. Obrigada, Vitar. Então, vamos ver. Essa oração, a origem é indefinida. Tá? Ela é comumente atribuída ao teólogo protestante Reinhold Niebuhr, que apresentou nos anos de 1940. No começo da Segunda Guerra Mundial, com a autorização dele, a oração foi impressa em cartões que foram distribuídos entre as tropas. E essa oração se tornou intimamente associada com o programa de 12 Passos, oferecendo força e calma para quem busca uma vida mais saudável. Porque ela trabalha, nos programas 12 Passos, sempre trabalha essa oração como uma espiritualidade pluralista. Só que ninguém, no entanto, pode dizer com segurança quem foi o primeiro a escrever essa oração da serenidade. Alguns dizem que ela é oriunda dos antigos gregos, outros que saiu da pena de um poeta inglês anônimo. Eu achei uma versão dela atribuída a São Francisco, que, na verdade, a gente vai ver depois a forma com que ela é mais conhecida hoje, mas essa nada mais é do que uma forma de reescrever essa oração. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Essa versão eu encontrei como atribuída a São Francisco, e a forma com que ela é mais conhecida, e é conhecida trabalhada nos grupos anônimos, é essa até. Oração da serenidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Então, a gente vê um jogo de pode e não pode, que é sintetizado nessa oração da serenidade. Serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Aí estaria o não pode. Coragem para modificar aquelas que posso. Pode. E sabedoria para distinguir uma das outras. Então, ela retrata a condição humana em relação ao pode e não pode, e mostra o caminho, que é o autoconhecimento, para esse reconhecimento, a partir do qual a paz e a serenidade de espírito podem ser alcançadas. Então, vamos trabalhar um pouquinho esse pode e não pode. Então, tem aqui um círculo. Isso é minha responsabilidade. Então, aqui estaria a área do pode. Minhas palavras, minha conduta, minhas ações, meu esforço, meus erros, minhas ideias, as consequências das minhas ações. Então, eu posso trabalhar o que diz respeito à minha pessoa. Agora, não é minha responsabilidade. A ação dos outros, as palavras dos outros, o modo de viver dos outros, a consequência das ações dos outros, as crenças dos outros, os erros dos outros, a ideia dos outros.
Então, assim, eu não tenho controle sobre o outro. E tem aí aqui um círculo que nessa figura não tinha, mas que a gente pode enxergar nesse branco, um círculo maior de uma gama de coisas que também não está no nosso controle, as coisas mais diversas, como questões climáticas, questões econômicas, questões políticas, questões assim, tudo, tá? Que o mundo não gira de acordo com a minha vontade. E aí eu achei, a gente estava falando, quando falamos da origem dela, atribuída a várias pessoas, tudo, e aí eu vejo quando eu fui ler Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes, de Stephen Covey, que foi um autor, né, morreu recentemente, se não me engano foi em 2012, norte-americano, que é autor de best-sellers na área de administração, fazia palestrante para empresas, tudo. E quando eu olho, o primeiro hábito que ele coloca é ser proativo para as pessoas muito eficazes numa área empresarial. Então, e como ele define proativo? Aí eu olhei isso. As pessoas proativas concentram seus esforços no círculo de influência. Elas não mexem com as coisas elas mexem com as coisas que podem modificar. Então, o proativo é aquele que tem essa percepção do que eu posso e trabalha, então, nessa área do que ele pode modificar. E as pessoas reativas concentram os esforços no círculo de preocupações, nas circunstâncias que fogem ao seu controle. Então, elas ficam numa postura, na verdade, que seus esforços não resultam em nada, porque ela está num círculo de preocupações que são circunstâncias que não estão no controle. Então, elas não podem controlar o mundo à sua volta, as pessoas à sua volta. E elas, então, perdem energia com questões que fogem ao controle. E aí, quando eu olhei isso, eu falei, gente, isso é a oração da serenidade. Então, isso é espiritualidade trabalhada dentro de uma área de empresas. Tudo. A gente, outro dia, estava comentando da espiritualidade dentro da Escola de Medicina hoje, falando da USP, da UF também tem essa cadeira, espiritualidade. E aí eu vejo, assim, outra área de conhecimento, como... Não sei o que fez esse círculo aqui agora. Mas outra área de conhecimento tentando buscar, né, essa união com a espiritualidade, porque, inclusive, nesse mesmo livro, 7 Hábitos de Pessoas Muito Eficazes, Stephen Covey também fala uma coisa que eu gosto muito, que ele fala assim, que a gente tem que sair do que a nossa realidade muito de século XX foi assim, e começar a tentar mudar para o século XXI a ética da personalidade, que as pessoas se voltarem para aparências e então a imagem do querer parecer, né? Então as pessoas têm assessores para mostrar que roupa devem usar, como se deve tal corte de cabelo, tudo, toda uma preocupação com a aparência. Ela falou, não, a gente tem que trabalhar a ética do caráter, do ser. Aí quando eu olhei, eu falei, gente, a espiritualidade dentro de outras áreas do conhecimento. E a gente está uma pandemia, e então essa pandemia veio mostrar muito isso, o que a gente não pode, né? A gente não tem o controle sobre isso. A gente não pode estalar os dedos e acabar com a pandemia. Isso não está no controle da gente. Mas a gente tem ações que a gente pode fazer. Então, o primeiro que a gente, no Espiritismo, a gente sempre trabalha isso de seguir a ciência, seguir as orientações da ciência. Qual seria, nesse caso? Orientações da Organização Mundial de Saúde. E seria, por exemplo, usar máscara, né? Ficar em casa, quando possível. Se você não tiver uma necessidade de sair, fique em casa. E a máscara também é uma proteção, é um cuidado com você e com o outro.
Então, olha aí a prática de solidariedade. Quando você está se preocupando, está ficando em casa, está usando máscara, você está tendo atitude de respeito à vida. Você está ali preocupada não apenas com você, mas com todos. Não sei tirar esse azulzinho que apareceu aqui, não sei se eu cliquei em alguma coisa e entrou. Opa. Isso aí, o Zoom ele tem uma ferramenta de desenho, alguém deve ter desenhado, mas não atrapalha em nada não. Tá? Olha, não. Tá ótimo. Então, aí a gente estava falando da máscara, né, como cuidado com você e com o outro, e também tem assim, a gente não controla o outro, que a gente estava vendo que está na área do não pode a ação do outro, mas a gente influencia o comportamento do outro. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente age, porque isso acaba, às vezes, transmitindo uma ideia errada para os outros que pode influenciar outras pessoas. Então, eu achei a postagem no Facebook aqui que eu gostei bastante. A quantidade de fotos no Insta de pequenos encontros e selfie nas ruas sem máscara aumentou muito, pelo menos no meu. E o que você posta super influencia as outras pessoas. Então, esse daqui eu tirei de postagem de pessoas, mostrando isso, consciência social, né? De você se preocupar com isso. E é hora de focarmos em novas atitudes. Mude seus pensamentos e alcance novos resultados. Substitua isolado por protegido, confinado por salvando vidas, fim do mundo por um novo mundo, tragédia por mudança, problema por oportunidade, medo por confiança, solidão por autoconhecimento, tédio por pausa para a criatividade. Então, esse quadro está dentro da questão da pandemia, né, que a gente vê muitas pessoas numa postura assim, de vítima, usando termos e coisas. Eu falei, gente, isso não é uma postura que te faça melhor, nem trabalha nada de transformação. Você só fica... acaba prejudicando a sua saúde. Então, vamos mudar as atitudes. Ao trabalharmos novas atitudes, a gente trabalha busca de saúde, saúde mental, e que vai associar a nossa saúde física, porque quando a mente adoece, o nosso corpo acaba adoecendo. E atitudes também, que são importantes pensar nisso. Discutir não alimenta, reclamar não resolve, revolta não auxilia, desespero não ilumina, tristeza não leva a nada. Isto eu peguei uma postagem do Chico Xavier. Por quê? Por que a gente pensa assim, não, mas diante de situações, como que eu posso concordar com a situação? Ninguém está falando de concordar. O que eu estou dizendo é que atitudes do tipo discutir, reclamar, revolta, não são atitudes que impulsione qualquer mudança. Então, com esse tipo de atitude, você não vai conseguir implementar uma mudança. Você usar a sua indignação por determinado fato para trabalhar aí uma ação que possa mudar. Então, a gente vê, por exemplo, ONGs que estão, ONG, até na palestra, eu gosto muito de assistir, do Papo das 9, do André Trigueiro, ele comentando da Central Única das Favelas, né, da CUFA, assim, toda a mobilidade que tem. Então, onde às vezes falta um poder social, tudo, pessoas se mobilizando para fazer, para agir. Então, é importante isso, buscar atitudes de ação que possam construir e não ficar em atitudes que te deixam assim, parada só numa postura passiva de adoecimento até, porque raiva, revolta, tudo acaba, no fundo, vai adoecer a você. Ninguém pode convencer ninguém a mudar. Os portões da mudança só podem ser abertos de dentro para fora. Então, outra coisa é o que a gente estava falando naquele círculo, segundo círculo, as ações do outro. A gente não tem controle contra as ações do outro.
E ninguém tem um controle sobre as nossas se a gente não permitir isso. Então, tá ali, seria nessa que não permita que o comportamento dos outros tire a sua paz. E a gente acaba permitindo isso. Quando a gente permite isso, a gente está empoderando muito o outro. Porque a gente não tem o controle sobre as ações do outro, mas a gente tem o controle sobre como a gente reage às ações do outro. Antes, só se falava em inteligência como uma medida de conhecimentos, né, que seriam da língua, de matemática e questões ligadas a conhecimento. Tem alguém desenhando, Glória Nunes está desenhando na minha tela, agora vi o nome. E depois, assim, hoje, esse conceito é ampliado, não se vê mais a inteligência como seria antes o que chamava de QI. Depois veio e passou a se chamar de inteligência emocional, que é como você interage com o outro, quando você o trabalho de suas emoções, seus sentimentos e a sua interação com o outro. E hoje um conceito mais recente ainda fala em inteligência espiritual. Eu até copiei aqui o conceito, como ele vem, essa inteligência espiritual, a capacidade de se comportar de maneira sábia e compassiva, mantendo a paz interior e exterior em qualquer circunstância. Então é isso, é trabalhar para que o comportamento dos outros não tire a paz da gente. É fácil? Não, não é fácil. Mas mudanças de hábito vão ajudando a gente a construir um novo ser, né? A deixar um homem velho e trabalhar o homem novo. E esse é um processo que deve ser constante. A gente deve estar sempre nesse trabalho de reconstrução. Então, vamos agora analisar um pouquinho mais a oração. Existem orações que são para louvar, né? Orações que são para agradecer, e essa é basicamente uma oração que vem conter 3 pedidos. Qual seria esse primeiro pedido? A serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. A aceitação é ter a consciência que muitas coisas simplesmente não podem ser mudadas. Quando aceitamos, o sofrimento acaba. Porque se elas não podem ser mudadas, gente, você ficar como aquele slide que eu postei antes, né? Com raiva, revolta, tudo, isso só vai aumentar a sua dor e te deixar em desequilíbrio. Então, quando você aceita que você é gente, você não controla o mundo à sua volta, você não controla os outros e percebe isso, que você tem a área do que você pode atuar e a área onde você não pode e consegue aceitar isso, o sofrimento acaba. Aceitar não é permanecer passivo diante dos acontecimentos, é reconhecer nossos limites diante de situações inaceitáveis. Encarar a realidade e seguir em frente. É um ato de fé, confiar em Deus e viver um dia de cada vez, desfrutando de cada momento. Então, tanto que trabalho nos grupos de apoio isso, porque fala essa fé como uma confiança na existência de um poder superior, qualquer que seja, tem uma gama maior que pega, não está ligado a uma religião específica, está ligado a essa forma como você reconhecer humildemente a sua posição de ser humano. E com tudo que isso implica, né? Com ter limites, não poder tudo, não ter superpoderes. Então, quando você consegue trabalhar nesse ramo da fé e entregar, então, confiar nesse poder superior, você passa a conseguir trabalhar a sua esperança. E então, esperança é entrega, né? Você confia, você entrega.
que é diferente, as pessoas já se confundem esperança com expectativa. Expectativa, não, expectativa é quando você cria a sua concepção do como você quer o mundo, como você quer as pessoas agindo, como você quer tudo. Então, está ligado à sua ilusão de controle. E aí, algo que saia diferente daquilo que você projetou, você começa a se sentir frustrada, tudo. Então, é importante isso, a gente trabalhar, ter esperança, acreditar, entregar, confiar. E não ficar gerando expectativas que vão gerar ansiedade e frustrações. Quando dedicamos atenção excessiva às coisas que não podemos modificar, estamos gastando uma energia física, emocional e mental que poderíamos direcionar para outra direção. Então, eu volto à parte daquele que eu comentei, do hábito das pessoas eficazes. Como é que é isso? Até na área empresarial começa a colocar isso. Se você está despendendo energia em campos de área que você não pode mudar, você não vai ter resultado. Então, você não vai ser uma pessoa eficaz. Então, aqui mostra também isso. Você também não vai ter essa paz interior. Você não vai estar trabalhando essa sua inteligência espiritual. Você vai estar despendendo energias em coisas que você não vai conseguir modificar e que só vão te adoecer. Então, Joana de Ângeles, a tua ansiedade ou teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. É o que a gente leu, assim, um dia de cada vez. A gente aprender a respirar, a parar, a pausar, a ser proativo e não reativo. E pensar sempre, eu posso modificar isso? Tem alguma ação que eu posso? Se eu tenho, ok. Vou pensar o que fazer. Não tenho, então não adianta despender energia nesse sentido. Nada nos pertence, até mesmo o ar que você inspira, você deve soltá-lo. E para isso a gente tem que começar a trabalhar o que? Desapego. Nesse momento da pandemia, quanto que a gente viu que a gente tem de excesso? Quanto a gente viu que a gente pode, né, começar a aprender que a gente não precisa de tudo isso para viver. A gente buscar nos ater ao necessário e perceber que tudo passa, né? E que mesmo o que a gente acha que hoje é tão importante, amanhã não pode não ser, tá? Que tudo tem o seu tempo, tudo tem um propósito, e a gente então deixar a vida seguir, deixar o fluxo da vida acreditando. Então, inspirar e expirar, mas sabendo que nada nos pertence. Tudo nos é dado por empréstimo. Nosso corpo, nós estamos nesse corpo, nesse momento, um mero empréstimo, mas tudo passa. Tudo o que acontece no universo tem uma razão de ser, um objetivo. Nós, como seres humanos, temos uma só lição na vida: seguir em frente e ter a certeza de que, apesar de às vezes estar no escuro, o sol vai voltar a brilhar. Uma frase da irmã Dulce, que mostra o que a gente estava falando da fé, não é? Acreditar que nós, como espíritas, o que a gente fala sempre assim, o Jesus como governador desse planeta, que ele sabe o que é melhor para a gente e ele está no controle, que tudo que está acontecendo é porque tem que acontecer, é que a nossa visão às vezes não nos permite, no meio às vezes de uma crise, perceber qual é o aprendizado que a gente precisa tirar daí. Mas com certeza, se a gente trabalhar
buscar entender, buscar esse autoconhecimento. Quantas palestras aqui no CS a gente já fez que envolveu o autoconhecimento? O Ricardo trabalhou bem nisso, a Rosiane também, e vários outros, né? A importância da gente aproveitar esse momento para trabalhar esse autoconhecimento, para sairmos dessa crise melhores, mais firmes e seguros no que a gente quer, no nosso sentido. A realidade nunca é frustrante, é sempre gratificante. Frustrações surgem porque impomos nossas ilusões à realidade. Quando a gente estava falando, né, das expectativas, é isso. A gente que se frustra porque a gente quer que o mundo seja de acordo com o nosso projeto. A gente faz o projeto todo e se não segue um script que a gente fez, a gente acha que não está certo tudo. Então a gente tem que trabalhar um pouquinho isso, que não controlamos, né, o mundo, não controlamos o outro e tentarmos controlar a gente. A gente se foca para tentar controlar o mundo, o outro, e deixa de tentar controlar a única coisa que a gente pode, que é controlar a gente, controlar esse nosso processo de mudança, processo de autoconhecimento, para que o controle, quando eu digo, não é como uma castração, não. É o contato até que você tem de descobrir sua realidade, seus dois lados, seu lado bom e seu lado mal, né? Ninguém é perfeito, suas imperfeições e suas qualidades. Fazer esse balanço disso e se fortalecer com esse balanço, com esse autoconhecimento e ver o que você pode trabalhar, ver respeitando seus limites, respeitando que a perfeição a gente não vai chegar. Então, deixar de ter essa ilusão de perfeição para conseguir trabalhar, pelo menos dar um passo, pelo menos melhorar aquilo que você pode, pelo menos, e tentar primeiro descobrir isso, e o que eu quero, né? Porque não é o que o outro quer. Às vezes a gente quer fazer uma mudança para se encaixar no outro, e a gente percebe e que isso também é algo que é frustrante, porque a gente tem que tentar se encaixar no que a gente quer. A gente então tem que tentar descobrir qual é o plano que eu quero para mim, né? O que me faz feliz, o que me alimenta, o que me energiza. Então, é essa busca que a gente tem que ter. E tirei isso do livro A Força do Um, do André Trigueiro. Sem esperança, vamos entorpecendo a alma. Precisamos acalentar a esperança. Reconhecer que a vida é um eterno devir e tudo pode acontecer. A esperança demanda os cuidados diários de um jardineiro fiel. Cuide bem dela. Então, mostrar isso, que para trabalhar a esperança é um trabalho, é uma, né, o semear aqui, começar a molhar, cuidar, né, trabalhar essa plantinha para que ela possa florescer, né, que esse esforço de mudança é algo que tem que ser algo persistente, algo que tem que ser trabalhado no dia a dia, para que a gente consiga começar a perceber essas florezinhas singelas começarem a nascer, né? A ver o brotar disso. E quando eu fiz o EJE, teve uma fala de um colega que me impactou muito. Eu não tinha pensado ainda por aí. Falei, gente, realmente, ele disse assim, não é preciso ver para crer, é preciso crer para ver. A gente só consegue ver quando a gente começa a se abrir para isso. Enquanto a gente está ali batendo, que quer prova, quer tudo, a gente não vai enxergar porque a gente está fechado, a gente não é capaz de olhar.
né? Tá ali, às vezes, na nossa frente, a gente não enxerga. Então, a gente precisa dessa abertura para conseguir perceber tudo que nos vem atendendo às nossas necessidades. Às vezes a gente acha que não, mas às vezes a gente está querendo algo que nem é o melhor para a gente. Depois de pensar, a gente vê que a gente recebeu exatamente o que a gente precisava para crescer. E essa foto que mostra assim, tudo depende de onde você põe o foco, né? O que eu vejo grades ou eu vejo toda uma natureza ali fora? Eu vejo a beleza do universo ou eu vejo algo que me aprisiona? Então, onde a gente colocar o foco da gente é onde a gente vai estar, para onde a gente vai estar deslocando as nossas energias. Então, a gente pensar nisso. Vamos cuidar de onde botar o foco. E o segundo pedido, coragem para modificar aquelas coisas, né, que eu posso. A verdadeira coragem é demonstrada pela maneira como se enfrenta a batalha da vida no seu dia a dia. Então, aquela coisa, cair, todo mundo cai. Não é? Tem aquela música, mas da volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Então, é isso, é você saber que na batalha da vida a gente vai cair muitas vezes, mas o importante é que a gente caia, sacuda a poeira e dê a volta por cima e continue acreditando, aprenda com seus erros para tentar fazer melhor, para tentar não repetir sempre os mesmos erros, para usar isso como aprendizado e não se sinta vítima disso, vítima do mundo que está todo contra você, não. Então sai dessa postura de que está tudo contra. Perceber isso, que dificuldade todo mundo tem. E mais importante é isso, a gente enfrentar essa batalha da vida e procurar ajuda. Coragem também é procurar ajuda se precisar. Eu estava vendo a live do padre Fábio de Mello, quando é trigueiro, e ele fala isso, que ele já tinha tido uma época, um ataque meio de pânico, que não sabe o que é, que ele achava que era do coração, fez todos os exames, não deu nada, e recomendaram que ele fosse procurar uma ajuda psicológica, psiquiatra, e na época não, ele tinha um preconceito em relação a isso, não foi. Até que no meio de uma crise ele depois acabou tendo depressão, tudo, e procurando essa ajuda, e ele viu como é importante. Então ele voltou atrás, hoje ele fala, gente, como é importante. Quando a pessoa às vezes me procura, e eu digo assim, não, o que você está precisando não é de um padre nesse momento, você precisa de ajuda, de um profissional, de uma ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica. Então hoje ele percebe isso, que procurar ajuda não é vergonha. Então a gente tem que parar de estigmatizar algumas as doenças psicológicas, doenças como as nossas dores, né? Como ele falou, outra coisa também que ele falou que aprendeu, que não se pode medir com uma régua a dor, que a dor de cada um é aquilo que mexe, porque somos todos diferentes. Então aquilo que te afeta, eu não tenho como avaliar se é maior ou menor. É só diferente da dor do outro, mas que é a sua dor. Então que a gente tem que entender que o outro tem uma batalha que é diferente da sua e respeitar isso. Então é muito importante a gente ter a coragem de falar sobre nossas dores para pessoas, procurar quem possa nos ajudar e buscar realmente ajuda. É difícil, por isso é preciso de coragem, mas sabe, é importante que a gente trabalhe isso, trabalhe que não é vergonha. Não é vergonha não estar bem, não é vergonha precisar de ajuda. Então, convém não confundir coragem com temeridade. Aquela é calma e constante, lúcida e criativa, enquanto a outra se apresenta desesperada, agressiva e irritada. Então, a gente tem na nossa sociedade, é muito aquilo, uma sociedade que já não duela mais, mas que não duela formalmente,
mas que ainda tem muitos conceitos de que você tem que reagir a uma ofensa, porque senão você é covarde, tudo. Então a gente tem uma ideia equivocada de coragem, né? E ainda mais assim, homem, né? Acham assim, tem coitado dos garotos que desde pequeno às vezes vêm com essa coisa, só que isso está mudando. Ainda bem que essa mentalidade, acho que para muitas pessoas está mudando, mas outras não estão presas nesse conceito. Ah, não pode, se te baterem tem que bater também, senão você é covarde. É isso não, gente, coragem não é isso. Tá? Tantas vezes temos a capacidade de mudar aquilo que nos incomoda, que impede a nossa felicidade, mas falta-nos coragem ou garra para mudar. Então, sair da nossa zona de conforto. A gente, às vezes, fica numa situação que não está agradável porque a gente não sabe o desconhecido, o que, é que vai ser. Então, a gente prefere arrastar uma situação que está nos fazendo mal do que implementar mudanças. Reflita acerca do que é preciso mudar, quanto às suas ações e atitudes e de como pode modificá-las. Isso é algo que podemos fazer sempre e assim vamos nos construindo gradativamente. A coragem nasce da fé. Medite sobre seus problemas e permita que a luz de Deus ilumine o seu ser com força e esperança. Estou vendo que a hora está meio avançada, vamos acelerar um pouquinho. Essa foto parece mais a temeridade que a coragem, mas peguei os dizeres assim, coragem é resistência ao medo, domínio do medo e não ausência do medo. Então, mostra que algumas coisas a gente tem que trabalhar, buscar ferramentas para superar nossos medos e não nos deixar, que ter medo é normal. Às vezes a gente tem medo de muitas coisas e o medo é um mecanismo até de defesa da gente. O Ricardo também fez uma palestra, né, sobre o medo até. Agora, a gente não pode se deixar paralisar com medo. A gente tem que pegar, analisar o medo e perceber o que eu posso fazer em relação a isso, como superar, não deixar que ele me paralise. Nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Trabalhar a nossa mudança não está na área do que eu posso. O que eu posso fazer? Eu posso me modificar. Eu não modifico o outro, não modifico o mundo, mas eu vim para cá para quê? Para isso, para lutar, para ser cada vez melhor. Então, é essa luta que eu tenho que ter, essa luta comigo mesma, para ser cada vez melhor. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Isso é Joana de Ângeles, está associada à questão que a gente falou no outro slides, de a forma como você reage ao comportamento do outro, né? E deixa que o comportamento do outro tire a tua paz. Então a gente tem que trabalhar isso, vencer essa nossa violência de sermos reativos, de acharmos que coragem é dar um soco se o outro falar qualquer besteira pra gente. Não é isso. É implantar essa paz. Isso vai demonstrar a grande coragem de você vencer você mesmo. Dizem que a vida é para quem sabe viver, mas ninguém nasce pronto. A vida é para quem é corajoso o suficiente para arriscar e humilde o bastante para aprender. Isso é Clarice Lispector. Você vê que filosofia de vida, espiritualidade, a gente vai encontrando, né, em várias fontes. E o terceiro pedido, o último, né, é sabedoria para distinguir uma das outras. Não poderemos saber se devemos exercitar a compreensão, serenidade ou se precisaremos ter coragem se não soubermos com que tipo de situações estamos lidando. Por isso que eu trabalhei tanto antes aquilo, entender o que é o pode, o que é não pode. Por isso que é importante essa sabedoria para distinguir. Senão a gente gasta energia onde a gente não vai poder ter nenhuma ação. Sem a sabedoria para distinguir entre as coisas que podemos modificar e as que não podemos, a oração não teria resultados práticos. Ao discernir o suficiente para aceitar as coisas que não podemos mudar, tornamo-nos também capazes de mudar alguma coisa que está na nossa capacidade, ou seja, mudar a nossa atitude diante das coisas. A partir da sabedoria, somos levados de volta para a serenidade, que é um lugar de descanso e calma. Por isso, a partir disso, dessa sabedoria, se a gente consegue começar a trabalhar isso, distinguir bem o que eu posso, o que eu não posso,
e conseguir, então, ter essa serenidade, eu consigo alcançar essa paz interior. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Também a Clarice Lispector, eu olhei exatamente o que a gente estava mostrando da oração da sabedoria. Sabedoria para saber a direção, para saber o que eu posso, para saber onde está. Não é sair correndo se eu não sei. Se eu saio correndo numa direção errada, eu chego mais rápido em lugar nenhum. Filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao humano aclarar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o mundo espiritual, que não a deixa sem resposta. Isso é Bezerra de Menezes mostrar isso. Está difícil. Como que adquirir essa sabedoria? Então, vamos orar, vamos pedir que possamos ser intuídos do caminho, né? Vamos, em nossas preces, pedir isso, pedir a sabedoria para ter esse discernimento. E treine somente para silenciar e observar. Então, além da oração, uma outra ferramenta que pode ser muito útil é a gente treinar, parar, silenciar e observar. A gente está com a mente, às vezes, voltada para tantas coisas que a gente não tem tempo de pensar, de refletir. Então, a meditação, essa coisa de voltar ao silêncio da sua mente para você ir conseguir enxergar, né? E observar para você ir conseguir ter mais lucidez, porque às vezes a gente sai atropelando as coisas e não para ouvir, às vezes, o que o outro está querendo nos dizer. Às vezes a gente sai criticando e a gente nem ouviu a versão do outro, né? Então a gente tem um cuidado muito grande para isso, para silenciar a mente, para a gente tentar buscar, não julgar, observar, silenciar e ajudar se for possível, tá? Estender a mão, mas não estender o dedo apontando para ninguém. De Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece criança espiritual. Então, treinar, ter coragem para mudar as coisas, para se perceber, vencer, né, as suas lutas com você mesmo, isso faz parte do crescimento. E aqui, a vida é uma jornada, ela não leva a um destino exatamente, mas uma transformação. Para que a gente está aqui? Não é? O que a gente trabalha muito o tempo todo é isso, que a gente veio para evoluir. Então, para trabalhar essa transformação, para sair de lagarta e virar borboleta. A proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata. O objetivo é sermos melhores e não os melhores. Hermance Dufour. Então, sermos melhores e não os melhores, o que quer dizer? A luta com a gente mesmo, não é o comparando com o outro, é comigo. Eu tenho que ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Eu tenho que procurar ser, cada dia, dar um passo para me tornar alguém melhor. Então, essa luta é uma luta interna comigo, não é uma luta comparando, eu não estou apostando corrida com ninguém, eu não estou competindo com ninguém. Cada um tem que descobrir seu caminho e trilhar seu caminho. Eu não posso trilhar o caminho do outro, como o outro não pode trilhar o meu caminho. O que você planeja com o coração tem muita força. Então, nesse planejamento de como trilhar meu caminho, eu tenho que juntar o quê? Mente, planejamento e coração, sentimento. Eu tenho que conseguir escutar meus sentimentos, mas agir conforme minha razão. Por mais que haja luta no mundo, por mais que haja escuridão, temos que ser capazes de servir como as pequenas lâmpadas na escuridão. Então, a gente não muda o mundo, mas a gente começa a transformar a gente. Se formos pontos de luz, a gente vai iluminar a volta. E com isso,
é o último slide, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de repente, você estará fazendo o impossível. Porque quando a gente começa a mudança, e isso começa, se a gente quer um mundo diferente, a gente tem que começar a ser aquela mudança que a gente quer no mundo. Se outros conseguirem também começarem a fazer mudanças, implementar mudança, em algum momento o que parecia impossível vai estar se tornando realidade. Então, muita paz, é isso. Interromper meu compartilhamento. Lourdes, muito obrigado. Agradecemos a sua palestra. Acho que tem já várias manifestações aqui, muito reconfortantes.